Olá, prezados! Bem-vindos ao nosso canal de treinamentos especializados e, mais uma vez, a um vídeo promocional do nosso extensivo treinamento sobre natureza dos riscos elétricos nas operações com líquidos inflamáveis e combustíveis, especialmente quanto à eletricidade estática. Hoje apresentaremos uma pequena introdução aos cenários das operações portuárias e seus padrões técnicos internacionais de segurança quanto às ligações elétricas entre as embarcações e os pires e cais, sendo que deixaremos, por ser esta apenas uma amostragem, outra gama de importantes detalhes do módulo 3 do treinamento para aqueles interessados em aprofundar-se adquirindo o treinamento completo. Embora os princípios gerais das práticas recomendadas se apliquem tanto às operações terrestres, assim como tratadas no módulo 2, quanto às operações marítimas, como veremos neste módulo 3, há entidades internacionais que estabelecem padrões operativos, como a OCIMF, Oil Companies International Marine Forum, que publica o Guia Internacional de Segurança, o SGOT, International Safety Guide for Oil and Terminal Tankers, para petroleiros e terminais, fornecendo orientações incluindo as específicas relacionadas aos riscos eletrostáticos em todas as facetas das operações marítimas, tais como carregamento, descarga, amostragem, medição, limpeza, etc. Esses padrões mundiais são hoje consensualmente mandatórios e devem ser seguidos por todas as empresas e órgãos regulatórios do setor. A IMO, International Maritime Organization, outra importante organização mundial, atua de modo mais geral, paralelamente na regulação de procedimentos técnicos que, obviamente, também abordam os cuidados com a eletricidade estática. Os fundamentos técnicos e princípios gerais de gestão de riscos, assim como os procedimentos práticos recomendados às operações portuárias na contenção de ignições por descargas eletrostáticas, estão baseados no entendimento e recomendações das duas mais tradicionais normas americanas sobre o tema, que são a NFPA 77 e a API 2003-RP. No Brasil, as disposições gerais das normas regulamentadoras, com especial destaque para a NR20, também remetem automaticamente os procedimentos específicos para estas duas normas técnicas, direta ou indiretamente, através das normas brasileiras, com destaque para a norma NBR 17505, que trata da manipulação de líquidos inflamáveis e combustíveis. No módulo 4, abordaremos em detalhes os aspectos legais que direcionam os procedimentos referentes à contenção de riscos relativos à eletricidade estática como fonte de ignições. Como já observamos anteriormente, o manuseio de produtos petrolíferos em operações marítimas apresenta o potencial de incêndio e risco de explosão devido à eletricidade estática. Existem vários fatores de risco que podem ser enumerados como importantes agentes causadores de ignições, explosões e incêndios a bordo de um navio ancorado durante as operações de carregamento ou descarregamento. Talvez o fator eletricidade estática seja o de menor incidência relativa. Contudo, não se pode subestimá-lo, até em face de inúmeros acidentes graves já ocorridos, e assim ele deve ser minuciosamente localizado neste cenário. No trajeto dos fluidos ao longo das linhas, sempre haverá uma separação de cargas que tenderão a um rápido rearranjo em face de estarem adequadamente aterradas estas linhas, de forma que uma acumulação localizada será pouco provável de ocorrer. Certamente, os sistemas usuais de aterramento, estando em adequado estado de conformidade e manutenção, são eficazes para o dreno de cargas eletrostáticas que, por qualquer razão, venham separar-se ao longo dos fluxos. Seria então de esperar que uma continuidade elétrica efetiva entre as terminações e flanges de conexão,
com as mangueiras junto aos manifolds e tanques das embarcações fosse mantida até o contato com as massas metálicas dessas embarcações. Porém, devido a outros riscos, sobre os quais falaremos agora, isso não deve ocorrer. Observando-se a configuração básica das estruturas ao longo das linhas entre os terminais de estocagem e os pires, nota-se que todos os aspectos favoráveis ao controle de equilíbrio e dreno de cargas eletrostáticas são consistentes, tais como o aterramento natural das linhas, extensão, etc. Contudo, os riscos para a conexão com a embarcação são outros. As embarcações em si possuem uma grande massa metálica muito eficazmente aterrada em seu contato com a água marinha, que basicamente constitui-se em uma solução eletrolítica. Ocorre que há uma incidência muito comum de circulação de correntes de fuga ou correntes parasitas, oriundas de falhas de isolação nos sistemas de potência e outros mecanismos de perdas que são praticamente impossíveis de serem controladas com eficiência, por serem advindas de muitas fontes independentes e às vezes desconhecidas. Além disso, em muitos casos, são instalados junto às plantas portuárias sistemas de proteção catódica que injetam correntes nas massas metálicas para a proteção contra a corrosão, fazendo com que essas correntes possam ser dispersadas pelas diversas massas metálicas envolvidas, tanto estruturas como embarcação. Em inspeções regulares, podem ser quase sempre constatadas desconformidades quanto ao estado de conservação de equipamentos, normalmente de responsabilidade da infraestrutura estatal, que por falhas de isolação elétrica podem também introduzir sérios riscos de ignição. Passam então a provocar faiscamentos de contato muito perigosos, além de outras perturbações e danos caso não se promova uma isolação do contato franco entre as massas metálicas do pier e as do navio. Assim, o maior rigor nessas verificações deve ser aplicado para a efetiva contenção de acidentes. Em face dessas considerações, os riscos de efeitos eletrostáticos, tanto nos piers e cais como nos navios, devem tornar-se objeto de um controle por procedimentos localizados dentro dos princípios gerais que já foram amplamente discutidos anteriormente. Em face de todas estas possíveis contingências, o procedimento geral que deve ser adotado, segundo as convenções da OCIMF, é a isolação de contatos elétricos entre as massas metálicas dos pires e das embarcações. Podemos então resumir estas importantes prescrições técnicas, que constituem, na verdade, um consenso internacional, indicando as seções destas normas, nas quais são detalhadas essas restrições apresentadas na API 2003-RP e na norma NBR 17155. A isolação entre as massas metálicas dos pires e as embarcações, como um requisito de segurança, repercute automaticamente em todas as bases técnicas dos padrões de normas internacionais. Contudo, podem haver exceções técnicas específicas, e mostramos aqui o exemplo típico do caso do abastecimento de navios movidos a gás natural de petróleo. Estes protocolos especiais, quando necessários, têm que ser suportados por estudos técnicos precedentes de qualificação com rígidas prescrições para uma ligação elétrica franca entre as massas metálicas das embarcações e das estruturas em terra, em face dos elevados riscos de explosão e incêndios. Basicamente, esses estudos técnicos devem ser homologados pelas entidades gestoras das instalações portuárias, abrangendo todas as responsabilidades técnicas requeridas.
A base técnica desta exceção típica, no caso de operações de bunkering de navios com gás natural liquefeito, é um sistema de controle com um intertravamento das operações coordenado a uma limitação da corrente circulando através da ligação de terra a, no máximo, 5 mA. Bem, prezados, como havíamos dito, hoje apresentaríamos apenas uma pequena introdução ao cenário das operações portuárias e seus padrões técnicos internacionais de segurança quanto às ligações elétricas entre as embarcações e os pires. É extremamente difícil condensar este vasto tema e, por isso, só tocamos naquilo que é mais evidente e seguramente importante para a introdução ao assunto. Mesmo assim, eu espero que tenha sido útil aos profissionais e demais interessados e, se gostaram, convido-os a deixar os seus likes no apoio às nossas atividades. Se inscrevam e habilitem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.